Dois homens foram presos, suspeitos de estuprar adolescentes da mesma família. Esse caso foi registrado no bairro Jardim Eldorado, na cidade de Uberaba. E eu vou contar para você como começou esse trabalho desenvolvido pela polícia, porque eles foram presos ali num primeiro momento. Afinal de contas, confessaram ter mantido relações sexuais com duas adolescentes, ambas de 13 anos. Os suspeitos têm 23 e 27. Para mim fica clara a situação de estupro de vulnerável. Mas aí vamos lá, como é que começa essa história? Essas crianças estavam em uma casa. O pai de uma das vítimas é avô da outra. Elas são primas, então? O grau de parentesco é esse, né? São duas primas. Eu não sei agora, me perdi. Mas enfim, o pai de uma, que é avô da outra, ele contou para a polícia que eles moram em uma fazenda localizada na comunidade de Serrinha. E aí ele acordou por volta das 5h30 da manhã, foi até o quarto onde as meninas deveriam estar e notou que a filha e a neta não estavam no quarto. Ele deu uma volta pela casa, pela propriedade, não encontrou as meninas, chamou a esposa e disse: olha, as crianças não estão aqui. Ela se assustou, preocupada, 5h30 da manhã, imagina só. Ligou para as vítimas. E aí ela perguntou: onde é que vocês estão? Do outro lado, a filha respondeu: a gente está fazendo uma caminhada aqui pela estrada rural. Adolescente, 13 anos, 5h30 da manhã, acordada fazendo caminhada? Nada estava fazendo sentido. Com essas informações, então, esse homem foi para a estrada em que as menores alegaram que estavam fazendo uma caminhada e encontrou no local algumas pegadas e também marcas de pneu de um veículo. Só que o problema é que essa estrada não tem fluxo de veículos. E aquela marca era recente. Logo, ele entendeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Só que ele não encontrou as duas meninas. O que ele fez? Por volta das 6 horas da manhã, ele voltou para casa, lá nessa propriedade rural, e aí encontrou as adolescentes que já estavam em casa. Tinham inclusive chegado a pé no imóvel. Estavam ali com aquela senhora, esposa mãe de uma e avó da outra. E eles perguntaram: o que é que aconteceu? E elas: não, a gente acordou muito cedo, fomos fazer uma caminhada. E eles: não, tem coisa errada nessa história. O casal não acreditou que tinha alguma coisa, que aquela história era verdadeira. Mas eles não suspeitavam de nenhum abuso sexual. Eles sabiam que tinha alguma coisa de errado acontecendo, mas não sabiam o que era. O que eles fizeram? Vamos até a cidade. Pegaram as meninas e foram até a cidade, onde buscaram aí apoio da polícia. Quando chegaram no batalhão, quando chegaram na cidade, eles encontraram os policiais e esses policiais foram conversar com essas adolescentes longe dos adultos. E foi nessa hora, quando as duas meninas perceberam, inclusive, que o negócio estava pegando para o lado delas, que elas relataram o seguinte: elas conheceram dois homens quando tinham ido a um parque de diversão que está na cidade e trocaram o número de telefones com esses homens. E por que eu falo homens? Porque tem 23 e 27 anos. Não são outros jovens, outros dois adolescentes. São homens que já deveriam saber que crianças de 13 anos são crianças. Continuando. Elas contaram que trocaram telefones com esses abusadores e aí marcaram de encontrá-los. Só que elas sabiam que naquele momento não iam conseguir autorização para sair de casa. Elas saíram no meio da noite, escondidas. Esses estupradores foram buscá-las no meio da propriedade rural. Elas entraram no carro e foram até a cidade, foram até Uberaba, a região central região central de Uberaba, e foram até a casa, uma casa vazia, que é da propriedade da família das vítimas, que fica na Avenida Ubirajara Pedro Cruz, no bairro Jardim Eldorado. Elas guiaram eles e falaram: não, a gente inclusive tem um lugar que pode encontrar vocês, é lá na casa. Lá no imóvel, ai, Senhor da Glória, essas duas meninas tiveram relação íntima com os autores.
O mais grave dessa história é que tudo isso aconteceu em um contexto onde esses homens sabiam muito bem que estavam cometendo um crime. E já já você vai entender por quê. Essas duas adolescentes estavam lá porque tinham fugido de casa. Isso aí é um problema familiar agora. Só que elas foram abusadas. A lei diz que é abuso, a lei diz que é estupro. Então não minimize o fato. Elas foram estupradas e os estupradores não usaram preservativo. Então, além do risco de uma gravidez, há o risco de uma doença. Essas meninas contaram ainda que esses autores trabalham na manutenção dos brinquedos desse parque de diversão. Esse parque aí que está temporariamente na cidade de Uberaba. Aí, de posse dessas informações, o que a polícia militar fez? Foi até o tal parque de diversões e encontrou os dois. Quando eles viram a polícia, um deles parou e ficou esperando a abordagem. O outro tentou fugir. Ele correu, mas ele foi alcançado por uma policial. E aí foi a hora de ouvi-los. Eles disseram que realmente encontraram as vítimas no parque, trocaram telefones com elas, combinaram aí de se encontrar. E aí disseram que pelo fato da casa onde elas estavam ser na área rural, eles foram até a rodovia LMG 798, na companhia de um outro rapaz, onde encontraram as duas meninas que já estavam esperando por eles. Eles combinaram: vocês vão sair de casa, esperar a gente na LMG, nós vamos passar de carro lá e vamos pegar vocês. Esses autores, e aí confessaram que estavam na casa, que tiveram relação, que não usaram camisinha, que estupraram as meninas, não vou usar outro termo, é estupro. E isso tudo no mesmo dia. Horas de intervalo. Isso aí foi de manhã, de madrugada, ali por volta de meia-noite, a partir de meia-noite até o intervalo de 5h30 da manhã. E essa abordagem, tudo isso já foi no início da manhã. Esses dois homens, mesmo em situação de flagrante, foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Aí eles foram ouvidos e liberados. Porque, segundo a polícia, não havia elemento suficiente para a ratificação da prisão em flagrante. Mesmo diante do relato das meninas, da confissão, da conjunção carnal feita pelos criminosos, a Polícia Civil disse que não havia elementos para configurar um flagrante de estupro de vulnerável. Não dá para entender. Não consegui. Para mim tem outra coisa por trás dessa história, mas eu vou esperar. Eu vou esperar porque o caso está sendo investigado. Algumas diligências estão sendo feitas, alguns trabalhos de campo, de busca, para que todo o caso seja esclarecido. Essas duas meninas foram levadas para uma unidade de saúde, onde passaram ali por todo o acompanhamento clínico de vítimas de violência sexual. Tomaram remédios, fizeram exames, o protocolo foi feito, tá tudo anotado, tá tudo documentado. Uma delas, inclusive, era virgem, houve ali a confirmação de rompimento de ímã, tudo documentado, mas ainda assim não tinha elemento suficiente. Polícia Civil, me ajuda, Polícia Civil, me ajuda. Como que não tem elementos? Eu tenho ali a confissão, agora só o fato deles dizer: ah, não, a gente realmente estuprou as meninas. Isso é o suficiente para liberá-los pela porta da frente? Ou é o machismo que está por trás disso aí, porque só porque as meninas compactuaram com o plano dos grandões lá, ah, não, elas quiseram, não é crime não. A lei diz que é. Não me interessa se essas meninas quiseram ou não. Elas foram estupradas mediante a lei. Não há cabimento numa justificativa como essa. Abre precedente para muitos entendimentos. Abre precedente para várias interpretações. Se a gente tem uma lei que tem o seu rigor ali, ao deixar claro que abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável, por que ela não foi cumprida, polícia? Me ajuda a te ajudar.